Olá, graça e paz para todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na palavra que se encontra no livro de Números, capítulo 30, verso 2. Quando o homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo, tudo que saiu da sua boca fará. O tema da mensagem: falsa adoração. Ou subtema: tolo é aquele que vota e não paga. Fizer voto. Este capítulo deixa claro que Deus requeria do seu povo o cumprimento das promessas feitas a ele. E ao próximo, Deus fez ver aos israelitas a seriedade de um voto ou promessa e acentuou que a falsidade, a mentira, a hipocrisia não tem lugar entre o povo de Deus. Capítulo 31, 3. Contra os medianitas. Assim como muitos em Israel morreram por causa dos seus pecados com os medianitas no seu culto idólatra e devassidão, assim também os medianitas deviam morrer por causa do seu intento de corromper o povo de Deus. Capítulo 33, 55. Se não lançardes fora, se os israelitas deixassem de lançar fora totalmente os cananeus ímpios e de destruir seus locais de culto idólatra, Deus faria os próprios cananeus lhes afligir e ele mesmo julgaria o seu povo. Semelhantemente, se a igreja de Jesus Cristo tolerar o pecado em seu meio, seus membros terão aflição, destruição e morte, e o próprio Deus permitirá que seu povo seja subjugado pelo mundo maligno, ao qual esse mesmo povo não quis resistir. Livro de Eclesiastes. Propósito: segundo a tradição judaica, Salomão escreveu Cantares quando jovem, Provérbio quando estava na meia-idade e Eclesiastes no final da vida. O efeito conjunto do declínio espiritual de Salomão, da sua idolatria e da sua extravagância, deixou por fim desiludido com os prazeres desta vida e o materialismo como o caminho da felicidade. Eclesiastes registra suas reflexões negativas a respeito da futilidade de buscar felicidade nesta vida à parte de Deus e da sua palavra. Ele teve riquezas, poder, honrarias, fama e prazeres sexuais em grande abundância, mas no fim, o resultado de tudo foi o vazio e desilusão. Verso 2. É tudo vaidade. Este versículo expressa o tema de Eclesiastes
todos os empreendimentos humanos na terra não têm sentido nem propósito quando realizados a parte da vontade de Deus, fora da comunhão com Ele e da sua obra de amor em nossa vida. O autor procura aniquilar as falsas esperanças que o povo deposita no mundo totalmente secular. Verso 5. Nasce o céu, a terra parece prosseguir no seu caminho pré-determinado, sem indicar qualquer mudança. O ser humano não pode buscar na natureza sentido para a sua existência terrena, nem pode ter na terra obter plena satisfação. Versículo 12 ao 18. Eu, o pregador, informar-me com sabedoria. O ser humano não consegue descobrir por si só qualquer propósito na vida, nem conseguir utilizar os recursos produzidos pelo homem para endireitar o que está errado no mundo. Capítulo 2, de 1 a 11, o prazer. Salomão relata como ele experimentou o prazer, as riquezas e os recursos culturais na busca de satisfação e do prazer. Porém, nada disso lhe proporcionou felicidade. A insatisfação em seu viver continuou. Somente em Deus e na sua vontade pode o ser humano encontrar paz, satisfação e alegria permanente. Versículo 12 ao 17. Da sabedoria à doidice. Salomão observou que viver sabiamente na terra é vantajoso por algum tempo, pois o sábio tem menos problemas do que o tolo. Com a morte, todas as vantagens ficam nulas. Logo, a sabedoria terrena não tem valor permanente no sentido estrito. Verso 18 ao 23. Eu aborreci todo o meu trabalho. O trabalho humano, se não for dedicado a Deus, não tem valor permanente. Até mesmo os bens que o ser humano deixa na terra depois da morte pode ser levianamente esbanjado por outra pessoa. Versículo 24 a 26. Vem da mão de Deus. O escritor chega a duas conclusões. Primeiro, comer, beber e trabalhar. Enfim, todas as atividades da vida podem trazer satisfação apenas se a pessoa vive a sua vida para Deus. Somente Deus capacita o ser humano a ter prazer na vida. 2. Ele concede verdadeira sabedoria, conhecimento e alegria aos que o agradam mediante a fé. Devemos entender que a vida é um dom de Deus e que devemos confiar nele para que o seu propósito se realiza em nós. Capítulo 3, de 1 ao 8. Tudo tem o seu tempo determinado.
Deus tem um plano eterno que inclui os propósitos e a atividade de toda pessoa na terra. O cristão deve entregar-se a Deus como sacrifício vivo, deixar que o Espírito Santo leve a efeito o plano de Deus em sua vida e ter cuidado para não se afastar da vontade de Deus e assim perder a oportunidade quanto ao propósito divino para a sua vida. Verso 13. Um dom de Deus, poder desfrutar da vida e vivê-la sabiamente, é uma dádiva de Deus que usufruímos somente quando deveras andamos segundo os seus caminhos, em obediência a Ele, como o nosso Senhor e Deus. Deste modo, Deus nos dispensa alegria em tudo que empreendermos. Versículo 16 e 17. Impiedade. Neste mundo, a perfeita execução dos propósitos de Deus é prejudicada pela injustiça e iniquidade. Neste texto, temos a certeza de que Deus, no seu tempo aprazado, julgará os ímpios e recompensará os justos. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, com grande e tremendo és tu, meu Pai. A tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? O Senhor soberanamente, ó Pai, está conduzindo a vida, Senhor. Aí está a tua palavra, a falsa adoração, meu Pai. Aqueles que fazem voto a ti, meu Pai, e não cumprem a tua palavra, diz que são tolos, meu Deus. Aí está o teu filho Salomão, meu Pai, um homem que teve maior sabedoria na face da terra, mas que por falta de temor e amor a ti se desviou, meu Pai, indo pelo caminho da idolatria quando estava mais velho, ó Pai, e abandonou os teus caminhos, o concerto que fez contigo, ó Pai, e agora está procurando estudar a natureza, Senhor, mas havia um espaço grande no seu coração, e nada, nem prazer, nem mulheres, Pai, preenchia esse espaço, porque somente Jesus Cristo preenche esse espaço, ó Pai, e hoje em dia não é diferente. Quantos buscam outros recursos, meu Pai, pensando que vão preencher o espaço de Jesus nas suas vidas, mas existe um vácuo, ó Pai, um espaço grande que somente Jesus pode preencher, ó Pai, e vive uma vida de vaidade longe de Ti, Senhor, mas a Tua palavra diz que um dia todo joelho se dobrará diante de Ti, e teremos que prestar conta da nossa vida, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, desperta a Tua igreja, Pai, que venha viver o plano que o Senhor criou para cada um, meu Senhor. A nossa história já foi escrita, mas quanto tem desviado dos Teus caminhos e vivendo uma vida de vaidade, ó Pai, mas que Tu venha despertar a Tua igreja, ó Pai, e aviva a Tua obra, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em o nome de Jesus, amém.